Olá pessoal, tudo bem com vocês? Queria ter mandado de manhã, não foi possível, mas estou eu aqui para continuar a nossa conversa a respeito das mulheres da Bíblia. E não tem como falar das mulheres não falar dos homens, não é verdade? E hoje nós vamos começar a falar a respeito de Rebeca. Rebeca, uma das mulheres mais faladas na Bíblia, né? Bisneta de Abraão e Sara, neta de Milca, filha de Betuel. Esposa de Isaac, né? Abraão, seu pai, né? Pai de Isaac, não quer que Isaac se envolva com mulheres lá de Canaã, que as mulheres de lá, elas são panteístas, elas acreditam em vários deuses, né? Então ele envia Eliezer, uma pessoa que trabalhava para ele de confiança, para vir na sua terra de origem, onde Sara e ele começaram a sua trajetória, né? Lá na terra que é próxima de Ur dos Caldeus, acho que é Tarã, amanhã eu confirmo para você o nome do lugar, ou é Tarã ou é Harã, um negócio assim, mas eu confirmo para você. E ele manda Eliezer para lá, e Eliezer, antes de chegar na terra, ele ora a Deus, né? E pede para Deus mandar um sinal. E lá está Rebeca, né? E vai oferecer água para ele e para os camelos dele. Pergunta para ele se pode servir água para os seus animais. E ali então Eliezer entende o sinal de Deus, por isso a importância da nossa intimidade com o Pai, daquilo que você tem colocado na presença do Senhor, tá? Que você está confundindo, que você está colocando na presença do Senhor. Muitas vezes as pessoas vão chegar e falar, mas será? Mas, queridos, você tem joelho? Você tem busca? Muitas vezes nós queremos a aprovação e a aceitação das pessoas que não caminham como nós caminhamos. E muitas vezes, mesmo caminhando, não tem a mesma busca que nós temos. Então, Deus tem uma forma de falar com cada um de nós. E nós precisamos, né? E ter essa intimidade com Deus, então, para poder ouvir e entender os sinais que Deus vai mandar. É por isso que hoje eu vou iniciar essa fala com Rebeca. Mas eu quero chamar a atenção para você que tem buscado uma resposta do Senhor, para você que de repente também está procurando um parceiro, né? É muito importante nós entendermos quem somos em Cristo Jesus. Essa condição de ser escolhido, de ser escolhida, de ser dada para uma pessoa que a gente não via nessa época, era a condição real, né, das famílias reais, das famílias bem abastadas nessa época. E o mais interessante é que quando Eliezer chega, né, e vai conversar, então primeiro ele fala com Rebeca ali, né, toda a situação, tudo aquilo que o Senhor estava falando no seu coração. E certamente Rebeca, se fosse uma outra filha, talvez não entenderia e até acharia que o rapaz era louco. Mas como ela já vinha de uma história onde os pais também buscavam a face do seu Deus e já conhecia a conversa espiritual também que estava sendo feita ali acerca da sua vida, que envolvia tudo, o corpo, a alma e o espírito, a mudança de vida. Ela teria que sair da sua terra para ir até Isaac, assim como foi com Sara e Abraão. Ela teria que olhar para os seus pais, conversar com seus pais e para que eles pudessem então entender. Então ela conversou com esse rapaz Eliezer, ele fala para Rebeca o que estava acontecendo. E Rebeca então leva ele até a sua casa. E ali Eliezer chega, se apresenta para Abraão e para Sara. Certamente já era uma busca, né, dos próprios pais. Certamente não fica claro na Bíblia, mas já existia ali algum propósito dentro do coração de Abraão também e de Sara, né? E que veio de encontro, né, à sua oração e aquilo que eles criam também eram da mesma fé, né? Tudo facilita. E então Abraão consente. Mas olha que interessante, mas ele deixa a palavra final para Rebeca e fala para Rebeca, né, se Rebeca aceitasse e assentasse no seu coração essa situação, que então eles os abençoavam. E ali Rebeca acompanha aquele homem. Pensa você, né, a realidade da época.
Mas pensa você num desafio que você tem. A Rebeca, nessa fase, ela teria que deixar os seus pais, as pessoas que ela amava, que ela tinha caminhado até ali. Ela teria que deixar o seu povo. Lembra de Sara, como foi difícil ela deixar o seu povo para ir para uma terra que ela não conhecia? Ela ia atravessar, né, todo um espaço geográfico até chegar na cidade para conhecer Isaac. Ela não conhecia Isaac, mas ela conhecia Deus. Ela conhecia o Deus dos seus pais, né? E ali ela vai com um homem estrangeiro que ela nunca tinha visto. Certamente, se fosse hoje, a gente já pensaria, né, em abuso e tantas outras coisas. Mas o coração dela se assentou, né? Teve fé, teve resposta e chegou lá, conheceu Isaac, né? Isso tudo que eu estou ilustrando para você, certamente você conhece mais a Bíblia do que eu. Você sabe que está ali a partir de Gênesis 22, 23, 24, 25. E ali você vai ver toda a história de Rebeca e de Isaac, né? Todo o pano de fundo, tudo aquilo que a gente já conversou a respeito de Abraão, de Sara, de Milca, né? E certamente Milca ali, né, ficou muito feliz com toda essa situação. Porque ela era avó, né, daquela que ia ser mãe, né, de multidões. Rebeca era bem provável prima, né, de Isaac. Não conhecia ela, eles não se conheciam. E olha só para você ver, existia todo um povo ali envolvido e foi justamente a Rebeca. Então, quando tem propósito, Deus faz acontecer. Você não precisa ficar preocupado, você não precisa sair correndo atrás, você precisa orar. Você precisa estar atento. Você precisa ter seus olhos no Senhor e os seus ouvidos prontos. Você não pode estar parada e estagnada esperando que as coisas aconteçam. Não, você precisa orar, né? E dentro desse movimento, desse universo que é orar e agir, oração, você precisa estar atento, né? Estar com a vida, né, de intimidade com o Senhor para você entender o que o Senhor está fazendo. E então, eu quero parar aqui para que amanhã a gente dê continuidade em Rebeca, né? Mas eu quero já dizer para você, a história de Rebeca, ela mexe com o meu coração. Tanto é que eu já sabia, né? Eu tenho uma filha que chama Rebeca e amanhã eu vou falar sobre o significado desse nome. E foi por isso que eu coloquei esse nome. Antes mesmo da minha filha existir, eu vou poder dar um testemunho para você. Então, eu quero que você fique nessa expectativa. E que você preste atenção nas entrelinhas. Você vai ler ali Gênesis 22, 23, 24, para você poder começar a entender o contexto. E que você entenda a importância do secreto. É isso que eu quero deixar nesta tarde para você. Que você entenda a importância de você ter uma vida de intimidade com o Senhor, para que você possa entender o que o Senhor está fazendo. Muitas vezes nós não vamos entender, nós vamos só obedecer. E no decorrer do processo o Senhor vai mostrando para a gente, porque tem certas situações que Deus não permite a gente saber o trajeto. Gente, senão a gente não iria, né? Deus fala assim para você, eu vou te prosperar e você vai ser um pregador conhecido sobre nações. Amém, você recebe. Você já sentia, você já sabia, porque o Senhor não faz nada sem confirmações. Só que o processo, queridos, até chegar naquilo que Deus quer, tem muita coisa, né? Eu enterrei o marido, eu deixei minha casa, e você? Deixou o quê? O que você já perdeu para caminhar com o Senhor? É necessário que para caminhar com Cristo nós deixemos algumas coisas, né? O que o Senhor já pediu para você deixar, para que Ele possa conferir algo muito maior. Querido, não se preocupa, Simone, eu bebo, eu não quero ir para Deus porque eu vou ter que... Não, querido, vem como está. Vem como você está, Deus te ama. Nosso Deus não é um Deus que julga. Só que quando você começa a caminhar com o Pai, Ele vai tirando coisas que você não precisa mais. E você não precisa ficar preocupado porque não vai doer. Muitas vezes, quando você já estiver numa certa caminhada com Deus e Ele vai te pedir algo, você vai sofrer um pouco. Mas nesse primeiro momento que você ainda não começou a caminhar com Cristo, fica tranquilo, Ele se encarrega de fazer todas as coisas por você. Você simplesmente tem que se posicionar em querê-lo na sua vida, porque com Deus é difícil, mas sem Ele é quase que impossível. É impossível, gente. Não tem como. Então, assim, se você até aqui viveu sem Deus,
sem a presença do Pai, sem o entendimento do que é ser filho? Amém, o Senhor te guardou até aqui, mas se hoje você está vendo esse vídeo, certamente o Senhor está pedindo um posicionamento seu, se você ainda não conhece o Pai, se você está afastado também. Então, e se você é cristão, você está entendendo o que a gente está falando aqui, deixa o Senhor mover a sua fé, que você tenha uma vida, que o Senhor possa aquecer sua vida de secreto aí, que a sua busca aumente, que a sua vida na palavra aumente, e que você seja, assim como Isaac foi pai de multidões, que você seja pai de muitas pessoas. O Senhor quer te dar pessoas, mas para isso você precisa deixar Deus arrumar o seu coração, viu? O Senhor quer alcançar vidas através da sua vida. Você tem uma história, você tem uma dor que você rompeu, você tem algo que você deixou, você tem algo que você está passando agora e que o Senhor está trabalhando para que daqui a pouco você possa alcançar pessoas, se você já não tem alcançado, e talvez essas pessoas só estejam esperando, sem mesmo que você saiba, e elas também, a manifestação do Filho, a manifestação da luz de Cristo na sua vida. E recebe do Senhor nesta tarde. Que Deus te abençoe.